Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Deus abençoe o seu dia. Você tem um dia abençoado. Estou gravando na quarta-feira à noite para evitar devido a eu ter que sair muito cedo amanhã, não dá tempo de gravar. Então estou gravando antes. Então para mim aqui é boa noite, mas para você que vai ver amanhã depois de editado o vídeo, é bom dia. Deus abençoe o seu dia. Nós estamos no quarto dia da nossa série, né? Que estamos tratando de Evangelho, o meu propósito de vida. E o nosso título hoje é No seu propósito de vida haverá milagres. E nós vamos nos basear no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no verso 11 e 12. E por que eu quero mostrar para os irmãos este contexto? Porque na nossa vida existem milagres. Nós temos o nosso milagre de estarmos vivos, o nosso milagre de termos condições de nos alimentar, de ver, de falar, de sentir e assim por diante. O milagre de termos formas de comunicação. Tudo isso é um milagre em nossas vidas. Entretanto, existem momentos que acontecem milagres pontuais, como uma cura, uma libertação e assim por diante. E isso acontece em nosso meio também. E eu quero mostrar por meio desses versos algo que acontecia naquela época que um pouco fora assim de um contexto, mas que Deus mesmo assim trouxe cura e trouxe libertação. Vamos fazer a leitura. O texto diz assim: Atos 19, verso 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, existiam duas formas aqui de necessitados: aqueles que estavam doentes e aqueles que estavam oprimidos por espíritos malignos. Ou poderiam ser pessoas doentes por causa dos espíritos malignos. Poderia estar acontecendo isso também. Era a realidade daquelas pessoas. Então, eles vendo que o Espírito de Deus agia pela vida de Paulo, e Paulo ministrava na escola de Tirano em um determinado horário que era muito quente, que era das 11 da manhã até aproximadamente 14 ou 15 horas, ele se enxugava com esses panos, que aqui é falado como lenços e aventais. E aquele local é um local onde havia muitas pessoas místicas, pessoas com superstições, pessoas que tinham muita idolatria também. E aí eles pegavam aqueles panos e levavam para colocar nos enfermos, porque eles entendiam que daquele homem saía poder. E aí aquelas pessoas eram curadas. Isso não é uma forma normal das coisas acontecerem, porque nós vemos que por Jesus, a maioria das vezes havia imposição de mãos, o poder da palavra. Pedro também foi assim. Então esse caso aqui é um caso atípico. E o que nós vemos aqui é que Deus realiza milagres mesmo no meio de um povo místico, um povo politeísta. Deus age com misericórdia sobre a vida daquelas pessoas, permitindo que elas sejam libertas tanto da doença quanto da prisão que estavam vivendo por espíritos malignos. Então, meus irmãos, não quer dizer que por causa desta forma de milagre aqui, nós também vamos ter que jejuar, pegar o suor do nosso rosto no meio de uma pregação ou depois ou no momento que nós estamos em jejum e oração e levar para determinada pessoa que vai acontecer isso. Não necessariamente. Aqui está mostrando um caso atípico devido à forma de cultura daquele povo. E o que nós temos que entender é que Deus foi misericordioso com eles. E Deus é misericordioso conosco. Então, nós vamos ver que mais para frente, essas mesmas pessoas que creram vão deixar esse misticismo.
vão passar a crer mais na palavra, vão queimar essas obras de magia, de misticismo e vão viver um evangelho puro. Mas se nós vivermos o evangelho puro, nós estaremos recebendo os milagres de Deus. Existem uns milagres que nós vivemos dentro do nosso propósito de vida no evangelho, que são vida eterna, bênçãos espirituais, proteção por meio dos anjos e tantos outros milagres que Deus está operando para nós nos momentos que nós até mesmo estamos dormindo. Porque quem garante que nós vamos dormir e vamos acordar no outro dia, a não ser a vontade do Senhor sobre nós. Então, meus irmãos, Deus opera milagres sim. E Ele pode operar milagres pontuais também sobre as nossas vidas. Principalmente quando há uma unidade da parte da igreja dentro de um propósito de Deus. Nós, neste momento aqui, nós na nossa igreja, passamos por algumas experiências de sermos respondidos com orações. Nós estamos mantendo um propósito de jejum toda quarta-feira, e eu te convido a fazer isso conosco. E nesses jejuns nós colocamos nossa família, nossa igreja e também as pessoas que nos pedem oração, que estão com enfermidade ou com algum problema emocional e assim por diante. Então nós estamos vendo isso acontecendo. Nós tivemos essa semana passada um testemunho de uma jovem no Tocantins que foi curada, que estava na UTI. Hoje mesmo recebemos um comunicado de uma pessoa que nós estávamos orando, que a cirurgia foi bem sucedida. Então, Deus faz milagres ainda. E faz milagres verdadeiros. E nós, como filhos dele, entendemos que isso está dentro do nosso propósito. Eu acredito que dentro do meu propósito de vida com o Senhor, há o espaço para que ele faça milagres. E eu vou buscar isso em oração. Então, para a nossa vida prática, você deve buscar no Senhor os seus milagres, porque eles fazem parte do seu propósito de vida. Você não precisa criar mecanismos como esse aqui para acontecer algo. Não quer dizer que aconteceu aqui é que vai acontecer de novo, mas que você deve ser sincero nas suas orações com o Senhor e aguardar e esperar fielmente por respostas. Amém, meus irmãos? Que Deus possa lhe abençoar, que Deus lhe dê um dia abençoado. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento. Santo é o Senhor, digno de todo louvor e toda honra. Bendizemos o teu santo nome e cremos no Senhor. Entregamos as nossas vidas a Ti, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. Vocês tenham um dia abençoado, no nome santo de Jesus Cristo.